É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno, aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Jesus. Receba a nossa adoração, Senhor. É tudo para ti, Senhor. É por ti que estamos aqui. Glórias ao teu nome. Aleluia. Para sempre o Senhor reinará. Para sempre o Senhor reina. Um dia os discípulos choraram quando viram Jesus sendo crucificado, quando viram Jesus sendo sepultado. Mas a Bíblia nos diz que 3 dias depois ele ressuscitou e ele vive para sempre. Ele está vivo, porque nós não adoramos um Deus que está morto, nós adoramos um Deus que está vivo e que reina para sempre. Amém? Adore o nome dele. O universo chora, o sol
se apagou, ali estava morto Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor levou o peso do nosso pecado. Aleluia, Jesus. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Ele venceu, aleluia. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Ele ressuscitou e Ele está vivo.
E Ele nos disse assim: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o Senhor está aqui nessa noite. Ele está aqui para ouvir o teu clamor. Ele está aqui para curar os nossos corações, para curar a nossa alma. Ele está aqui para nos transformar. E nós adoramos a Ele. E à medida que nós o adoramos, o seu amor, a sua graça, a sua glória vai nos enchendo. E você não vai sair daqui nessa noite do mesmo jeito que você entrou, mas você vai sair renovado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Impossível? Você crê que para o Senhor tudo é possível? O nosso Deus é o Deus do impossível e nada é impossível para Ele. Então aquilo que você tem carregado, o sofrimento, hoje nós falamos de sofrimento nessa manhã. Quantas pessoas estão sofrendo, quantos de nós temos vivido situações de sofrimento em nossas vidas, mas para Deus nada é impossível. Ele pode transformar toda e qualquer situação. Ele pode transformar toda e qualquer circunstância. É Ele quem transforma a nossa história. Aleluia. Declare: nada é impossível para ti, Senhor. Nós cremos nisso, Senhor. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti.
está declarando com os seus lábios, e a Bíblia diz que aquele que crê no coração, confessa com a sua boca, esse é salvo. Então confessa com a sua boca, crê no seu coração, que Deus nesta noite quer curar as nossas vidas. Hoje é Dia Internacional da Família. Coloque a sua vida, porque você faz parte da família de Deus. E nós precisamos aqui de gente curada, tratada para servir ao Senhor. Mas coloca também a tua família, né? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu cônjuge, seus filhos. Nós vamos orar mais uma vez, para que esse impossível de Deus seja possível. Que aquilo que os nossos olhos não veem no reino natural seja realidade. Pai, no nome de Jesus, nós estamos declarando que tudo é possível que crê. Porque Tu és Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Tua palavra diz que não há limites, papai, mas o Senhor faz infinitamente mais. Não há coisa demasiadamente grande, nem demais maravilhosa que o Senhor não possa fazer. Pai, visita os corações agora, as mentes, Senhor, em nome de Jesus. Visita os lares, Senhor. Acolhe as orações dos meus irmãos nesta noite e vem com a Tua resposta, vem com a Tua cura, vem com a Tua libertação, vem com a Tua salvação, Senhor. Vem com a Tua alegria, que é a nossa força. Alegria, Senhor, de crer que o Senhor pode. Alegria de esperar no Senhor, porque o Senhor está fazendo e vai fazer. Alegria de saber que o Senhor nos ama e tem propósitos lindos e promessas maravilhosas para nós. Pai, nós cantamos aqui que nós cremos que Tu és a vida. Tira todo sentimento, todo pensamento de morte. Como foi falado aqui no início, tira toda a paralisia espiritual. Tira toda a paralisia, Senhor, emocional, que nos impede muitas vezes de nos relacionarmos de forma saudável, Senhor. Tira, Senhor, tudo aquilo que impede o nosso crescimento. Tira tudo aquilo que impede, Senhor, o nosso mover em Ti, Pai. Sejamos essa igreja que move nas asas do Espírito, na direção que o Senhor tem preparado para nós. Quer, Senhor, andando sobre as águas, quer, Senhor, andando sobre o fogo, mas com a certeza, papai, de que no final nós poderemos dizer: o Senhor nos ajudou, o Senhor nos tornou vitoriosos, o Senhor nos fez chegar ao porto seguro. E hoje nós podemos testemunhar que o Senhor é um Deus que faz milagres. Então a música vai repetir mais uma vez: eu creio que Tu és a cura. Creia mesmo, em verdade, que o Senhor pode fazer aquilo que você precisa, em nome de Jesus. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Não há outro igual a Ti. Aleluia, Senhor. Receba, Senhor, a nossa adoração. Receba, Senhor, a nossa vida diante do Seu altar. Nós cremos, Senhor, que Tu és a cura do nosso ser. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Senhor. Glória a Deus, amém? Hoje a palavra será ministrada pelo nosso seminarista Ulisses, que logo também será um pastor desta igreja, né? Assim como a pastora Mônica também. Então vamos orar? Estenda sua mão. Querido e eterno Pai,
Muito obrigada por esse tempo de louvor, de adoração. Agora nós colocamos o teu servo diante do Senhor, Pai, e pedimos sobre ele a unção do teu Espírito Santo, a unção de ousadia, de intrepidez, para entregar a tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor já ministrou o coração dele. Em nome de Jesus, Pai, prepara a nossa mente, o nosso coração, para receber a tua palavra, porque nós cremos que o Senhor usa o teu servo, mas o Senhor é que fala com cada um de nós. Por isso, Deus, a ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Todos sejam bem-vindos. É bom ver pessoas novas aqui. Quarta-feira a gente esteve aqui com os irmãos. Aí começamos com o Zé Roberto e terminamos no Zé Ricardo, né? Então seja bem-vindo também, irmão. Nós temos aqui também a irmã Joelma, que seja bem-vinda. A Luciana, a Laura, que está nos visitando também. E eu tenho aqui o nosso irmão Robert. Tivemos a oportunidade de estudar juntos na Sul-Americana, né? É um prazer te ver aqui, Robert. Sinta-se em casa, né? Casa do Pai, e seja muito bem-vindo. Como a Mônica falou, esse é o mês da família. As Nações Unidas, em 1993, estabeleceu essa data, né? 15, ela falou 16, mas é 15 de maio, a data de comemoração da família. Então, em 1994, foi comemorada a primeira vez o Dia Internacional da Família. E qual foi, né, a função, qual foi a ideia, né, das Nações Unidas em comemorar o Dia da Família? É divulgar a importância da família na sociedade. Era sublinhar o caráter basilar da família na educação das crianças, passar mensagens de amor, respeito e união, elementos essenciais para os relacionamentos de todos os componentes da família, e alertar a sociedade para os direitos e responsabilidades da família. Sensibilizar os cidadãos para que as questões sociais, econômicas e demográficas que afetam a família, e sensibilizar a população sobre os diferentes tipos de família que existem, sendo todas completamente legítimas. Eu sou da década de 70, e quando eu era jovem, eu gostava muito de ouvir Titãs. E o Titãs tem uma música que fala sobre família. Família, família, papai, mamãe, titia, família, família, almoça junto todo dia. Nunca perde essa mania. Quando a filha quer fugir de casa, precisa descolar o pão, família, família. Filha da família se casa, papai e mamãe não dá nenhum tostão. Então, se a filha não casar, papai e mamãe não dá nenhum tostão. Família, família, janta junto todo dia. Nunca perde essa mania. Quando o nenê fica doente, procura a farmácia de plantão. Quem já não passou por isso, né? O choro do nenê é estridente, assim não dá para ver televisão. Família, família. Choro do gato, da galinha, família, família. Nunca perde essa mania. A mãe morre de medo de barata. A mãe morre de medo de barata. O pai vive com medo de ladrão. Joga inseticida pela casa, bota um cadeado no portão. Interessante essa música, né? Ela retrata muito bem, né, o contexto familiar. Mas a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o contexto da família dentro de uma visão bíblica, dentro de uma visão que Deus nos ensina. Então, quando Deus cria a família, antes mesmo de Ele ter criado sociedades, de ter criado instituições, poderes, Ele criou a família. E quando nós falamos em família, é algo assim interessante, né? É a primeira coisa, né? Quando fala em família, o que vem à mente? Casa, casamento. Então, se você pensa em família, você automaticamente vai pensar na instituição chamada casamento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 2.
no verso 24. Esse é um texto muito básico, né? Mas ele fala algumas verdades aqui para a gente. Gênesis 2, 24, fala assim: portanto, o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua família, e eles serão só uma carne. No verso 28 do capítulo 1 de Gênesis, logo do lado aí, então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Amados, quando a gente lê esses dois textos, aqui nos dá uma dimensão de quais são os pilares do casamento. O primeiro pilar do casamento diz respeito à união de um homem e uma mulher. Portanto, o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Então, para constituir o casamento, à luz do ensino da palavra, né, o casamento deve ser entre um homem e uma mulher, porque só um masculino e um feminino podem se unir, procriar e prosseguir o mandato cultural. O que é o mandato cultural? É a gente continuar vivendo, desenvolvendo a terra, fazendo aquilo que Deus nos colocou aqui na terra para fazer, cuidar da terra que Ele nos deu, a terra, o jardim que Ele nos colocou para cuidar. O segundo pilar do casamento, também nesse texto, é a questão da união única. Um homem casa com uma mulher. Um homem não vai casar com duas mulheres, com três mulheres, ou vice-versa, né? Então é uma relação única, um homem e uma mulher. Lá no passado tinha, né, a poligamia. Davi, Salomão, os homens tinham mais de uma mulher. Mas à luz da palavra de Deus, de Gênesis 2, é um homem casado com uma mulher. É interessante que Jesus também foi questionado sobre isso, né? Quando a gente olha lá em Mateus 19, capítulo 19, verso 3 a 6, eles perguntam, né, para Jesus a questão do divórcio, pergunta a questão, né, do casamento. E Jesus volta para eles com uma pergunta. Vocês não têm lido, né, é o que Jesus fala. Então Jesus puxa para esse texto aqui, um homem, uma mulher. Então esse negócio de separação, né, à luz da Bíblia, o que o homem uniu, o que Deus uniu, o homem não separa. Isso está lá em Mateus 19, 6. E um terceiro pilar do casamento, que a gente precisa lembrar. O pilar do casamento é algo que acontece as relações sexuais. Então, relação sexual fora do casamento, a gente entende que é adultério. Sexo antes do casamento, a gente entende que é fornicação. E sexo no casamento é bênção de Deus, né? Isso é óbvio, né? Então, isso aí chama monossomático, né? Uma só carne. Então, eles serão uma só carne. Gênesis 2, 24. Mas nos dias de hoje, isso é algo que não se pratica muito, né? É algo meio estranho na sociedade, né? Então, às vezes, você falar que vai casar virgem, né, os filhos, né, a gente já é casado, mas os filhos vai casar virgem é algo estranho, né, soa estranho na sociedade do dia de hoje. Mas, mediante a palavra de Deus, é algo que deveria acontecer, né? Os nossos filhos deveriam se casar virgens, né? Ah, Ulisses, você está muito quadrado. Não estou quadrado, não. Eu estou falando da palavra de Deus. Eu me lembro quando os meus filhos tinham... Eu acho que tinha 12, 13 anos, o Licinho tinha 12, o Luiz devia ter uns 13. Aí eu brinquei com eles, promete uma coisa para mim, vocês vão casar virgem, né? Aí o mais velho falou, ah, pai, eu não sei não. O mais novo não falou nada. Mas a sociedade de hoje, isso não acontece, né? Não acontece, é muito difícil. Então nós que temos filhos, né, que estão para casar, que estão na igreja, né, a gente tem que colocar isso na cabeça deles. Isso é a lei natural de Deus. O casamento, né, o sexo após o casamento, como bênção de Deus. Agora nós vamos pensar um pouquinho sobre a construção da família. Então nós temos o casamento como base da família, e agora nós vamos pensar na construção da família. E para isso a gente vai trabalhar um pouquinho lá no Salmo 127 e Salmo 128.
Salmo 127, 128 é um dos salmos que é tido como algo que acontecia corriqueiro na família, que acontecia corriqueiro na vida dos judeus. É o que eles chamam de salmos dos degraus. Então, 127, 128, 130, 31, 32, até, se eu não me engano, 136, eles falam do cotidiano do povo de Deus, né? Isso aqui está associado ainda ao primeiro templo, né? Na época lá de Salomão. Então a palavra de Deus nos diz assim, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do seu ventre é a sua recompensa. Como flecha na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem, que com eles enche a sua aljava. Quando enfrentar o inimigo, numa disputa, não será envergonhado. Salmo 128. Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás o trabalho das tuas mãos, será feliz e tudo te irá bem. Em tua casa, tua mulher será como uma videira frutífera, e os teus filhos como broto de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. E vejas os filhos dos teus filhos. A paz esteja com Israel. Amado, então a primeira fase, se a gente pensar em família, a primeira fase é o casamento, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão os que edificam. Então, para a gente iniciar uma família, a primeira coisa que a gente precisa pensar é em se casar, né? Isso é a luz da Bíblia. E, em primeira mão, nós devemos pensar em construir essa família sobre um alicerce. Se o Senhor não edificar a casa, será em vão os que trabalham. Se o Senhor não edificar a casa. Então, construindo a família, nós devemos construir sobre o próprio Deus, sobre a vontade do próprio Deus. Construir família é diferente de construir uma casa. A construção da família, nós temos materiais sentimentais como o amor, a doação, a partilha, o suporte. E a construção de uma casa, a gente tem materiais. A gente passou por uma construção aqui, a gente viu muito bem isso, né? É tijolo, é cimento, é areia, é cal. São esses tipos de coisa para construir uma casa. Mas agora, se eu comparar a construção da família com a construção de uma casa, nós podemos ter uma certa correlação entre elas. E uma delas é a questão do alicerce. Nessa construção aqui, a gente teve a oportunidade de fazer alguns alicerces aqui. Cavamos, fizemos brocas, né, para que não haja o rachamento das paredes, né. Teu irmão nosso aqui, que é arquiteto, ele deve saber muito bem do que eu estou falando. Então, o alicerce é algo que tem que ter a base para a família. E esse alicerce é algo que, pensando, né, não no material, mas no espiritual, é algo que vem de Deus. Então, se o nosso casamento está alicerçado em Deus, né, vão vir tempestades, vão vir dificuldades, vão vir situações adversas, mas a nossa casa não vai rachar, não vai cair. É Deus quem segura, é Deus quem firma, é Ele a base e o alicerce das nossas vidas. Como o próprio Cristo menciona, né, que a casa construída sobre a rocha, que é Ele, esta sim persevera nas tempestades. E como a sua família está alicerçada hoje? É sobre a rocha, que é Cristo, ou sobre a areia, como diz lá em Mateus? O que faz uma família feliz? É o dinheiro que se possui, é os bens, é o carro, a casa, o tamanho da casa, o status que possui na sociedade, as graduações que tem, né, nas faculdades aí da vida. Amados, se a gente olhar para o verso 2, que é inútil a gente levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores. A
palavra de Deus diz que Deus supre as nossas necessidades. Então, nesse caso aqui, às vezes eu estou falando isso porque eu valorizei muito isso na minha vida já. Eu valorizava o ter um carro, a comer o melhor pão, a comprar o bendito como que era aquele, do vinagre aceto balsâmico. Então, tudo isso para mim era valorizado. Hoje, gente, se eu tiver salada com sal, tá bom. Se não tiver salada, a gente come arroz e feijão. Então, não são os bens, né, que faz a diferença na minha vida. O que faz a diferença na minha vida é a união da minha família, é estar presente com os companheiros. Quarta-feira foi uma benção, né? A gente teve entre homens aqui. Você não veio, Valdir? Mas foi benção. É você mesmo. Foi uma benção, né? Conversamos, né? Abrimos o nosso coração. Então, é isso que tem que ser valorizado dentro do reino de Deus. O ter, quando nós entendemos que aos seus amados Ele dá quando dorme, quando entendemos, nós descansamos em Deus. Coisas materiais, como o ter uma camisa nova, uma casa, um celular novo de última geração, o ter amigos na sociedade. Nossa, como que é bom quando o nosso irmão vereador vem aqui. É bom, sim, pela presença dele como amigo, né? Mas o posto que ele tem lá na prefeitura, glória a Deus por isso que ele foi eleito, mas isso não vai fazer a diferença. A gente vai abraçar ele como irmão em Cristo aqui, né? Não vai fazer a diferença. Não é isso que vai me deixar mais importante. Deixar de conversar com o Oswaldo, deixar de conversar com o Valdir, deixar de conversar com o Robert, porque nós temos um irmão aqui que é uma autoridade. Não, nós vamos tratar todo mundo igual. Então o Senhor nos dá esse entendimento que precisamos, né, valorizar os nossos relacionamentos, valorizar aquilo que temos realmente de concreto, né, nas nossas vidas. Aos seus amados Ele dá quando Ele dorme. Quando buscamos em primeiro lugar as coisas do reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Às vezes corremos atrás do vento em querer ter. Quais são, né, nesse caso, as nossas prioridades como família? Pessoas veem em primeiro lugar que as coisas. As pessoas veem em primeiro lugar que as coisas. Então, teve uma época da minha vida que eu fazia muita hora extra. Eu era apaixonado por fazer hora extra. Ganhar um pouquinho a mais. Bem na época que meu filho era pequenininho. Acho que era bem menor do que o Isaac. Rapaz, eu perdi muito tempo. Eu saía cedo para trabalhar, ele estava dormindo. Eu chegava à tarde, né, já estava escuro, não dava para sair lá fora brincar com ele. Então, para quê? Para comprar o aceto balsâmico, para ter uma camisa um pouco diferente? Né, isso não agregou nada. Agora, quando eu entendi isso, né, que o Deus dá para nós enquanto a gente dorme, né, a gente descansa nisso. Olha, irmãos, eu tenho 29 anos da mesma empresa. E eu acho que faz uns 25 anos que eu não faço mais, não faz menos. Uns 24 anos, 23 anos que eu não faço mais uma hora extra. Por quê? Não ajuda em nada. Agora, o estar com a família, o estar na presença dos amigos, isso faz a diferença. Isso tem, né, mostrado para mim, né, para a minha família, algo diferente, algo que transforma. Então, se eu, né, vou temperar minha salada com o limão, ou eu não vou ter salada, indiferente. Agora, quando eu estou com os amigos, quando nós estamos reunidos, isso faz a diferença. Quando eu estou com meus filhos, né, semana passada, retrasada, eu fui pescar com meu pai. Que tempo maravilhoso na presença do meu pai. Não pegamos nada, né, foi uma pescaria arrasadora para nós. Mas foi um tempo muito bom. Conversamos sobre política, conversamos sobre saúde, conversamos sobre trabalho, conversamos sobre natureza. Que bom que é isso, né? A gente ter esse contato, saber que o valor da pessoa é muito mais importante que do valor das coisas. Uma segunda fase da família, né? Então tem o casamento, tem a provisão, e a segunda fase da família são os filhos. Para ser família tem que ter filho. Tem que ter casamento, tem que ter filho. Aqui, no verso 3, diz que os filhos são como herança do Senhor.
A herança é algo que recebemos sem trabalhar por ela, não é algo que merecemos ou algo que trabalhamos por ter. Herança é dádiva de Deus. Herança não pode ser desperdiçada. Se a gente lembrar da história do filho pródigo, o que o cara fez? Pegou a herança dele, botou no bolso e foi gastar no mundo. Desperdiçou a herança. Ele tinha direito sobre aquilo? Em tese sim, né? Mas seria dado quando o pai não tivesse mais. Mas ele pediu antes essa herança. Então, desperdiçou a herança. E os nossos filhos como herança? Né? No contexto atual, como que a gente tem cuidado dessa herança? Se a gente olhar lá para a história do Salmo, era um contexto rural, onde as pessoas, quanto mais filhos você tivesse, mais poder de trabalho você teria, mais produção você teria. Já para a gente olhando para hoje, para o contexto urbano, olhando para as nossas vidas, como que filho gasta, né? Quem tem filho sabe disso, né? O filho pequeno ainda, né? O Isaac nessa idade aí, a gente sabe que gasta. Tem creche, tem escolinha, tem material escolar, tem o lanchinho, tem o transporte, tem a roupa, que esses bichinhos crescem que nem trepadeira na beira de morro, né? Então, assim, tem gastos, não tem como fugir disso aí. Então, filho no contexto de hoje é gasto. Mas a palavra de Deus diz que é herança, é bênção do Senhor nas nossas vidas. Então, como conhecedores da palavra de Deus, nós entendemos que os filhos, como bênção do Senhor, é uma recompensa no casamento. O filho ou a filha, nós temos que pensar que eles vêm para nós como herança, são o maior tesouro que recebemos e devemos cuidar para algo maior, o manter a família, o dar continuidade à família. Quando meu filho for casar, eu já tenho orado por isso aí, há bom tempo, né? Eu espero que ele case. E quando ele for, minha nora for receber ele, eu quero dizer uma coisa bem séria para ela, olhando bem nos olhos dela. Vou falar para ela assim, principalmente quem tem menina e também pensa nisso. Toma, é teu. Cuida bem, porque é meu. Toma, é teu. Cuida bem, que é meu. É a mesma coisa que Deus faz com a gente, né? Quando nos dá os filhos. Rose, toma o João, toma a Carol, é teu. Mas cuida, porque é meu. Então a gente tem que ter isso na cabeça. Isaac, quando for casar, Carolzinha, quando for casar, toma, é teu, cuida, é meu. O cabeça não está aqui para escutar isso, mas esse é o sentimento que a gente tem que ter. O Oswaldo logo deve estar chegando nessa fase, né, Oswaldo? Se Deus quiser, né? Glória a Deus por isso. Então, se nós olharmos para essas últimas décadas, quantas heranças do Senhor, às vezes, foram abdicadas por alguns pais. Nós estamos num ambiente religioso, nós estamos num ambiente cristão, nós temos cuidado dos nossos filhos, nós temos trazido a escola bíblica, nós temos ensinado a palavra do Senhor. Mas e lá fora? Eu fiz uma pesquisa rápida, nas últimas 2 décadas. Gente, quantos pais e mães têm assassinado seus filhos? Bernardo Osório, 1 ano e 11 meses, morto pelo pai dentro de casa. Isabelle Nardoni, todo mundo conhece essa história. Morto pelo pai e pela madrasta, jogado lá de cima do 11º andar. Bernardo Boldrini, 11 anos, assassinado pelo pai e pela madrasta. Cauã e Joaquim, assassinado pelos pais em um incêndio criminoso lá no Espírito Santo, em Linhares. Juan Maicon, 9 anos, morto pela mãe e pela companheira da mãe. Gente, estão desperdiçando a herança do Senhor. Estão deixando de cuidar daquilo que Deus tem nos dado como herança. Agora, ele traz também o contexto do filho como flecha na mão do guerreiro. Então, ele sai de um contexto rural, agora ele vem para um contexto de guerra. O filho na mão do pai, o pai como um guerreiro, e as flechas, são algo poderoso numa guerra naquela época, Então, o exército que tinha arqueiros e flecheiros, era um exército que tinha um poder de fogo grande. Então, Deus nos deu,
poder de fogo grande, quando nós temos os nossos filhos, quando a gente entende por esse lado, que eles são flechas na nossa mão. Só que as flechas, a gente precisa carregar elas, né? O arqueiro, ele carrega elas na aljava, nas costas. E filho também, a gente tem que carregar o filho. Vai dizer que não? Eu tenho 2 filhos, né? Carrego eles ainda no bolso, um deles ainda no bolso, mas os 2 no coração. Não tem como deixar de não carregá-los, né? Acho que vai ser, até eu estar nessa vida aqui com os olhos abertos, eu vou fazer essa força de carregá-los no coração. E quando eles casarem, quando saírem da nossa dependência, aí a gente esquece deles? Não tem jeito, né, Rose? Não vai ter jeito. Quando eles saírem do ninho, saírem da nossa dependência financeira e da nossa dependência emocional, nós vamos continuar carregando junto a nós, nas nossas costas, no nosso coração, os nossos filhos. Não tem como. Só que a flecha também é algo que uma hora ela vai sair da aljava. Você vai ter que mirar, apontar e disparar. Ela é para isso. Então a gente não pode ter sentimento de sempre ter os filhos debaixo da asa, né? Igual galinha choca. Nós temos que pensar que os nossos filhos são criados para o mundo. São criados para o mundo. Então nós não criamos filhos para nós mesmos, mas criamos eles para o mundo. Muitos filhos se casam e aí eles não saem da barra da mãe. Ficam ali grudados na barra da mãe. Em outubro eu viajei com a Meire, nós fomos para o Nordeste. E aí a Meire, nós tivemos que pegar o avião à noite aqui e pegar o avião de manhã lá em Guarulhos. Aí a Meire arrumou um tal de hostel para a gente ficar. Chique no último. Quem conhece Guarulhos, ou quem conhece São Paulo, é uma casa do lado da outra, tudo empilhado, aquela coisa de maravilhosa, né, irmão? É mais ou menos assim, né? E aí nós fomos lá para esse hostel, né? O que era esse hostel? O cara comprou um terreno, veio do Nordeste, comprou um terreno, construiu o primeiro andar, morou, os filhos começaram a crescer, construiu o segundo andar, a filha casou, ficou no segundo andar, construiu o terceiro andar, o filho casou, ficou no terceiro andar, construiu o quarto andar, e disse que lá é um salão de festa para reunir a família. Falei, vixe, tudo no mesmo lugar, né? Imagina quando sai briga entre o casal, entre a filha e o genro, entre o filho e a nora. Como que fica o coração de pai e o coração de mãe nessa situação? Ô, gente, então quem casa, quer casa. E de preferência uma certa distância do pai. Tinha um ditado aí da sogra, né, que ela pode morar tão perto que possa vir de chinelo e não possa morar tão longe que precisa vir de mala. Então o filho tem que ser mais ou menos assim. Tem que morar próximo, mas que não tão próximo assim, né, que eles consigam resolver as situações e os problemas dele como casal. Então o casal deve procurar resolver suas diferenças entre eles. E tem filho que não larga da barra da saia da mãe, né? Tem filho que está lá com seus 30 anos, continua dependendo da mãe. Eu sempre falei para o Licinho, né? Falei, quando você fizer 24 anos, você pega a tua malinha e cai no mundo, né? Eu falei sério, sempre falei sério isso para ele, né? Aí um dia ele, conversando com a mãe dele, falou, mãe, acho que meu pai não gosta muito de mim não, né? Fica falando para mim aí que eu preciso ir embora, 24 anos. Acho que eu estou dando muito gasto em casa, muito despesa, né? Aí a mãe dele, né, falou para ele, não, pelo contrário, né? Teu pai te ama, né? A gente quer os filhos, gente, voando, com essas flechas voando. A gente quer os filhos, né, indo para o mundo, nos dando netos, nos dando, né, trazendo filhos, tendo filhos, se casando. Então, por causa do estudo que ele está estudando ainda, né, eu estendi um pouquinho esse prazo para ele, mas eu continuo ainda, vai chegar uma hora que você vai ter que pegar a sua malinha, né, ir para a sua casa, né, constituir sua família. Então é algo que a gente tem que plantar no coração dos nossos filhos, não com maldade, mas deixar eles inculcados que há uma responsabilidade, né, como família de Deus, como cristãos, nós temos que inculcar isso na vida dos nossos filhos. Então os filhos são criados para o mundo, como flechas para serem atiradas. Eu e a Meire, a gente teve um tempo que a gente foi muito enrolado financeiramente. E a gente eu tentei recorrer com meu pai para ver se ele me emprestava dinheiro. Mas não foi possível. Ele falou, não vou te emprestar dinheiro não, né?
Eu acho que ele fez certíssimo, né? Na época eu fiquei meio chateado, a gente ficou meio chateado, né? Mas aquilo foi um aprendizado muito grande para a gente. Como que eu constituo família? Como que eu tenho minha casa, tenho meu filho, e eu não dou conta daquilo que eu tenho? Aí toda vez eu vou recorrer ao papai? Não, não é assim não, né? A gente, uma vez que constitui família, que casa, nós temos, né, que assumir esse papel de pai, de mãe, e honrar, né, com as nossas dívidas, honrar com a nossa família, honrar com o sustento da família, com roupa, com comida, com amor e com tudo mais. Então, meus irmãos, é assim que funciona, né? Meu filho era 24 anos, mas tem um tempinho a mais aí para ele poder ser lançado. E quando a gente lança, né, a nossa flecha, ela tem um destino certo, tem um alvo. O pai crente, ele cria o filho nos caminhos, nos preceitos do Senhor. Só que, às vezes, nem sempre isso acontece, né? A gente ter os filhos debaixo da nossa asa aqui dentro da igreja, né? O meu caso é né? O meu filho, ele nem sempre, né? Nem sempre não, faz muito tempo que ele não vem na igreja. Mas foi dado o alvo para ele, foi dado o caminho para ele. E a nossa função como pai é manter essa chama da palavra de Deus viva. Então, em casa, a gente ora junto. A gente ganha uma bênção, né? A gente louva o Senhor. Então, sim, ele está ouvindo, ele está sendo instruído ainda, dia a dia, né, nos preceitos do Senhor. Então, a gente tem, né, essa função de transmitir aos nossos filhos quando algo é bom e quando algo é ruim, que acontece conosco. E, nessa gratidão, independente do bom ou do ruim, louvar a Deus por isso. Trazer esse sentimento, né, que Deus pode todas as coisas e faz todas as coisas para o bem daqueles que Ele ama. Devemos aproveitar cada fase dos nossos filhos. Quando os nossos filhos são pequenos, eles choram para ficar conosco. Mas quando chegar o tempo que eles estiverem adultos, saírem de casa, 24 anos vai que é sua, né? Quem vai chorar, eu creio que vai ser eu, né? Olhar para aquela cama vazia e falar, poxa vida, cadê o Licinho nessa cama, né? Cadê a alegria? Então tem mãe que acho que vai sofrer um pouquinho mais que pai, né? Pai quer ver o filho mesmo alçado, mas mãe, eu acredito que vai sofrer um pouquinho mais. Mas o projeto de Deus é que a relação familiar, né, se inverta. Se inverta. Hoje nós cuidamos dos nossos filhos, mas chegará um momento que eles vão ser mais fortes que nós. E caberá a eles fazer este papel de cuidar na nossa velhice. Isto também é um projeto de Deus. Semana passada a gente visitou a minha sogra, a mãe da Meire, e ela já está com uma idade um pouquinho avançada e com alguns problemas de saúde. E aí você começa a ver a flecha, né, do guerreiro fazer a defesa, né, como diz aqui. Quando enfrentar o inimigo, no dia da disputa, não se envergonharão. Então, a Meire, como filha, né, não está envergonhando a mãe dela. Foi lá, conversou abertamente sobre o problema que a mãe está passando, sobre os cuidados que ela tem que ter. Então, é o papel do filho, né, o papel da flecha, defendendo o pai, defendendo a mãe. Então, a Gabizinha ainda é pequenininha, né, mas vai chegar uma hora que vai se inverter. A Gabizinha vai ter que olhar para esse grandão aí e falar, papai, hoje o papo é comigo, né? Vai chegar uma hora que isso vai acontecer. Então, amados, bem-aventurado o homem que com eles enche a sua aljava, quando enfrenta o inimigo numa disputa, não será envergonhado. Até aqui a gente viu que o casamento começa num alicerce edificado por Deus. O casamento depois vem os filhos que crescem e que, né, no caminhar do decorrer dos anos, né, eles são filhos, né, que andam pelos caminhos certos, né, têm uma direção certa, porque nós estamos fazendo o nosso papel como pai cristão, né, apontando eles para o caminho certo. Então, alicerce do casamento, que é o casamento, alicerçado em Deus, e filhos. Isso é algo que tem em todas as famílias. Agora a gente vai começar a olhar um pouquinho para o Salmo 128, que é uma continuidade. No casamento tem que ter algo que se chama integridade.
Então, a integridade, às vezes a gente, né, já falamos um pouquinho sobre isso, a gente valoriza mais o ser do que o ter. Essa deveria ser a questão, o modo correto de agir dentro da família. Então, após a família ser constituída, a gente tem que começar a imputar valores de integridade aos nossos filhos, ou entre nós, cônjuge. Do trabalho das tuas mãos comerás. Então, o casamento não é ficar rico não, tá? Casamento é compartilhar as coisas. Feliz será. Algo que às vezes a gente se pega fazendo em casa, né? A gente, quem conhece lá em casa, a gente tem um sofá e tem na frente assim, a Meire pintou uns quadros lá. E a gente senta lá, fica viajando naquela paisagem daquele quadro, fica olhando para as paredes do apartamento, fica olhando, puxa vida, como Deus é bom, né? Deu uma casa para a gente, nós estamos aqui, né, na paz, né, deitamos no nosso travesseiro, dormimos em paz, né, temos, né, as nossas dívidas, as nossas contas, mas são pagas em dia. Então, gente, isso é felicidade, né? A gente senta lá e fica que nem dois bobão olhando lá para casa. Nossa, olha, que detalhezinho ali da cortina, que não sei o quê. Cara, isso é uma felicidade que para mim não tem preço, tá? Aí eu caminho, vou, olho o quarto do meu filho lá, o bichão esparramado na cama, aquele baita homem. Isso é felicidade, né? Isso não tem preço. Então, dentro da família, isso é importante a gente curtir esses detalhes da nossa vida. Isso tem a ver com integridade. E o valor que nós passamos para os nossos filhos, né, esses valores sim devem ser valorizados. Então, a prosperidade não é a abundância de bens materiais, mas a prosperidade é paz, é alegria, é harmonia, é uma família unida, é a bênção de Deus sobre as nossas cabeças. No começo do ano, eu troquei o meu carro, né? E assim, a gente não pode perder a oportunidade, né, de mostrar para os filhos, né, o quanto a gente é grato a Deus pelas coisas que acontecem. Aí, antes de eu fechar o contrato com o cara lá, eu falei para o vendedor, né, eu posso orar pelo carro, pelo contrato, por você, por mim, pela minha família, lá na concessionária. O cara olhou para mim assim, eu falei, vou orar. E orei, agradecendo a Deus, né, por ter nos dado essa oportunidade de trocar um carro, por ter dado a oportunidade de a gente conseguir, né, pagar esse carro, pela família do rapaz que estava vendendo, né, ia ser pai, oramos pelo filho dele também. Assim, é gratidão, amados, né, é gratidão. E nessa oração, como eu sempre falo, esse bem que Deus nos dá não é para nós, é para o reino dele. Esse carro, nessa construção aí, ele carregou bastante coisa, então foi bem aproveitado para o reino de Deus. Se precisar levar alguém para o hospital, trazer alguém para a igreja, está ali para ser usado para a obra do Senhor. Isso é fato, isso aí está no meu coração e não tem quem tira. Então, amados, a gente tem que entender, né, que a família, os nossos bens, são algo que é para ser usado, né, para o reino de Deus. Então, quando a gente desapega do material e apega no ser, nas pessoas, as coisas, né, mudam de lado, né, a gente descansa no Senhor. Um outro valor que a gente tem que ter olhar para dentro da família, né, é a mãe. Então, se a gente olhar aqui no verso de número 3, do 128, em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera, e os teus filhos como o broto da oliveira ao redor da mesa. A minha mãe faleceu faz 23 anos. A união da nossa família, se eu pensar na época que ela era viva e agora, né, que ela é falecida, os meus irmãos e eu, nós temos relacionamento bom, sim, mas não é aquela mesma coisa, sabe? Dava um mês, eu estava louco para ir para a casa da minha mãe, lá estar com ela, com meu pai. Hoje eu vou visitar meu pai mensalmente, mas não é. O meu irmão que mora fora, nossa, esse aí ele vem uma vez por ano, e olhe lá. Então, assim, quando a mãe é presente, se o pai vai e a mãe fica, a família continua mais unida. Viu, Oswaldo? Nós temos esse não poder de agregar a família. Agora, quando a mãe é viva, minha avó faleceu com 80 e poucos anos. Então, quando a gente troca algumas conversas com os primos, nossa, quando a avó era viva, a gente tinha uma união, né?
Todo final de ano, família unida. Acho que tinha uns 40 moleque correndo nos quintais lá de sertaneja, porque vinha ver a avó. A avó era o centro ali da família. E aqui a palavra de Deus diz a mesma coisa, né? A mãe é aquele ponto de agregação da família. Não tem como a gente querer reivindicar, nós homens, essa função, porque a mãe tem essa função de unir a família. Uma outra situação que às vezes a gente está perdendo dentro das famílias é a questão da mesa. Quando a gente faz a ceia do Senhor, a gente usa uma mesa. Jesus usou a mesa, né, para conversar com os seus discípulos, para fazer a última ceia. Não diferentemente em casa. A mesa é um lugar da gente sentar, da gente se perdoar. Né? Quando a gente discute, na hora de jantar, o que você tem que fazer? Eu sento aqui, a Miriam senta ali, não tem como não olhar olho no olho, né? Então a mesa, gente, é um lugar abençoadíssimo dentro da casa. A gente tem que valorizar a mesa, a gente tem que ter refeições juntos, a gente tem que ter conversas juntos, a gente tem que se perdoar, né, ao redor da mesa. E hoje está muito fácil, você faz o teu pratinho, esquenta no micro-ondas, vai para a sala de TV. Não, família de Deus tem que usar a mesa como ponto de encontro, como ponto de perdão, como ponto de união, como ponto de transparecer ali o amor de Deus nas nossas vidas. Então, não deixe de olhar para a mesa com carinho, né? Hoje a gente almoçou, todos juntos, né? Meio-dia saímos daqui, já tinha o almoço pronto, né, gata? Almoçamos, oramos, passamos ali um tempo gostoso em volta da mesa, tomamos o nosso refrigerante, falamos, né, de estudo, falamos da semana que vai começar, falamos um pouquinho aqui da construção. Então é um lugar que a gente se realiza como família. Verso 5 e verso 6. Aqui a palavra de Deus diz assim: o Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos a paz sobre Israel. Nós temos que olhar para a família como uma bênção, e como abençoadora, que leva a prosperidade além do nosso círculo. Como diz o verso 5, o Senhor te abençoe para que veja a prosperidade de Jerusalém. Então, se a gente olhar por essa ótica, a sua família, a minha família, nós temos aqui em Cambé famílias que são abençoadoras. Então, lá no seu bairro, a sua família, como um espelho, como uma bênção, né, vai fazer a diferença na cidade. Diz que a família é a célula máter da sociedade. Então, nós como famílias cristãs, conhecendo a palavra de Deus, nós temos que entender essa situação. Nossa família não vai ficar só no nosso círculo, não. Ela tem que fazer a diferença fora. Tem que ir além, ir para Jerusalém, e além de Jerusalém, além de Cambé, além de Londrina, além do Paraná, além do Brasil, né? As nossas famílias têm que ser abençoadoras. E no verso 6, o homem que é temente ao Senhor, abençoado por Deus, um homem de família, uma mulher de família, verá os filhos dos seus filhos. Eu sei que tem gente aí que está numa expectativa para ver a cara da neta aqui. Olha, rapaz, chega a dar lágrimas nos olhos. Então, segundo o ditado popular aí, diz que neto é o filho com açúcar, né? Pais mais bravos amansam com os netos. E eu achei muito bacana essa definição aqui, definição de avô. Avô é um burro bravo que o filho mansou para o neto montar. Aí de quem que a senhora acha que eu lembrei? Nem vou falar aqui, mas o avô é um burro bravo que o filho amansou para o neto montar. Cara, eu quero ser esse vô, que o neto vai montar, vai fazer o que quiser. Eu quero ser, né? Eu quero que ele seja bênção na minha vida. Eu quero aproveitar muito o meu neto. Eu tenho um outro filho, né? Antes do casamento, o Luiz Gustavo, ele mora em São Paulo. E eu tenho uma neta, né? Ela está com 6 anos. Nosso convívio é muito pouco, né? Pela distância.
Mas assim, eu tenho orado pela vida dele, eu tenho orado pela vida dela. E quando a gente tem a oportunidade de se ver, você fica bobo mesmo, né? Você quer brincar, você quer fazer arte, você quer fazer tudo aquilo que você não fez, né, do modo mais tranquilo com seu filho, você quer fazer com os teus netos. Então a família, né, a gente se perpetua através dos nossos filhos, dos nossos netos. Então talvez valores que a gente passa para os nossos filhos vão ser valores que vão ser levados de geração em geração. Os filhos que nós geramos também espiritualmente, né, são os filhos que a gente tem um carinho especial também. Então não só a família do círculo de sangue, mas os filhos espirituais, né, o quanto a gente tem cuidado deles. Até Paulo, né, na sua carta lá, ele chama o Timóteo de filho, né, um filho espiritual. E às vezes, né, como pais, a gente deixa de dizer o eu te amo. O eu te amo para o filho, o eu te amo para a esposa, o eu te amo para o irmão, o eu te amo para o amigo, o eu te amo para o vizinho. Por que isso, né? Nós somos criados para ser aí a imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor, a gente tem que exercer esse amor. Então, meu irmão, minha irmã, quanto tempo faz que você não abraça o seu pai? Quanto tempo faz que você não abraça a sua mãe? Quanto tempo faz que você não abraça o seu filho, o seu irmão? Esse é uma estrutura que Deus nos deu como família. Eu já vou concluir aqui. A Miri já ergueu a mão lá, que eu estou estourando o meu horário. A família é um projeto de Deus. Tenha isso em mente. A família é um projeto de Deus. Ela inicia sobre uma base sólida, que é o próprio Deus. Ele é o alicerce. E ela vai se desenvolvendo em amor e em cuidado. A família é lugar de filhos. Gênesis 1:28. Frutificai-vos e multiplicai-vos. E que os filhos são herança do Senhor. Lembra? Toma, é teu, mas cuida, que é meu, né? Isso que Deus fala para nós. Toma os teus filhos, herança minha, para você, mas cuida, porque é meu. A família é lugar de integridade, o amor, a reconciliação, né? A mãe como pivô dessa união, a mesa como lugar de encontros, de reconciliação, de olho no olho, de perdão, de alegria e de felicidade. E os netos são a continuidade da família. O que foi criado por Deus para ir além do círculo familiar, para abençoar a sociedade e as cidades, para abençoar o Brasil. Que Deus possa abençoar a sua família. Que Deus abençoe você, pai, mãe, filho, neto, irmão. E que a paz esteja sobre essa nação através das nossas famílias abençoadas por Deus. Esse é o padrão de família idealizada por Deus. Tem uma música muito, muito bonita que fala: vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixa Jesus, que é o Rei, entrar. Deixa Jesus, que é o Rei, entrar na sua família. Vem desfrutar do amor de Deus. Vem ser família de Deus. Vem viver os preceitos que Deus nos dá como família. Amém? Que Deus nos abençoe. Glória a Deus pelas nossas famílias, amém? Glória a Deus, é projeto de Deus. Nós estamos no mês da família, por isso temos falado sobre família. Temos orado pelas nossas famílias e vamos continuar assim, orando, falando sobre o projeto principal de Deus para nós. Deus, muito obrigada por esse tempo que passamos aqui na tua casa, porque nós aprendemos da tua palavra nesta noite sobre os princípios básicos que precisamos crer, ter e praticar mediante a tua palavra. Muito obrigada, Senhor. Agora eu peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe na volta para os nossos lares,
que a unção do Teu Espírito Santo, que o amor de Deus possa invadir os nossos corações e que possam ser transmitidos a todos os nossos familiares. Deus amado, Deus bendito, santo e eterno, nós te damos graças por esse tempo que passamos aqui. E a Ti seja toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso eterno Salvador. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, esse amor que não se explica, que não se mede, esse amor que se sente, que se experimenta, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com você, com a sua família, hoje, e também com a Igreja de Cristo espalhada por toda a terra. E se assim você crê, você diz amém. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Não esquece do seu bloquinho da feijoada.